E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Agora nós vamos aí para a parte final do Vira-Brequim. Vamos fazer aí o detalhamento dessa peça. Uma das partes mais importantes do, das três etapas, né? A primeira você vem com a identificação dos dados, os estudos, né? Ou o desenho técnico que você tiver, ou as medidas que você recolheu. E em cima disso vem a modelagem. Depois a gente vem detalhando a modelagem certinha, questão das furações, questão dos ajustando os detalhes, raios, esse tipo de coisa. E a terceira aqui já é o detalhamento no desenho técnico, tá, pessoal? Então, é uma das partes principais que o desenho técnico, se ele tiver com todas as informações, legenda, margem, é, simbologia de usinagem, ele passa a ser um documento, tá? E vai o nome do autor, vai o nome da pessoa que copiou a peça, esse tipo de situação, tá, pessoal? Então, também é um dos três pilares aí do desenho, tá? Do SolidWorks. Eu vou fazer um desenho bem simplificado para vocês entenderem a ideia, tá? Não vou entrar em detalhes é, completos do desenho técnico, porque é muita coisa e eu prefiro fazer um vídeo separado disso com uma peça muito mais simples. Mas aqui é justamente para vocês verem o poder do Solid, tá? E também o cartão de visita que eu falei para vocês. Então, é basicamente um cartão de visita aí, uma entrada no canal para vocês verem o poder do Solid, o que, que ele consegue fazer, né? Nessa área de modelagem de peças, né, mecânicas. Ele tem muito mais coisa, tem, não, o Solid ele é infinito, assim, ele tem muito recurso, tá? A gente consegue fazer muita coisa com ele, mas nessa parte de modelagem, que é a parte que eu entendo, a intenção é demonstrar tudo isso para vocês. Nós vamos fazer centenas aqui, se pá, se Deus quiser, centenas de peças aí. Então, vamos que vamos, sem muita enrolação. Deixa eu só selecionar a transmissão aqui que eu estou fazendo, ver se está correndo tudo certo. Tá tudo beleza, então já vamos para a peça. Antes disso aqui na peça, pessoal, quero mostrar para vocês que aqui tá vendo que eu não coloquei aquela montagem que eu coloquei o parafuso. Eu vou fazer por aqui que é mais fácil, mais simples, porque o parafuso é uma peça e o virabrequim é outro, tá? Eu esqueci aquele detalhezinho também. Eu deixei lá na outra montagem que a gente fez. Porque senão eu teria que selecionar aqui o parafuso, ter que dar um material diferente para ele, isso aí vai confundir a cabeça de vocês. Não é muito interessante agora, não. E o que eu quero só demonstrar é que eu consigo determinar cores aqui para a peça, né? E às vezes uma cor aqui, ela faz diferença para a gente colocar no desenho técnico lá, no 3D, para mostrar para o torneiro, ou para o fresador, ou para o operador da máquina que vai produzir isso aqui, que essa região tem usinagem e outra região ela já tem uma usinagem diferente ou ela é bruta, tá? É interessante isso, cara. Então eu vou vir aqui em aparências, aqui no cantinho, aparências aqui, ó, metal. Eu tenho vários tipos de aparência. Metal, aqui eu tenho aço, aço polido. Cliquei aqui. Quando eu clico em body, seleciono o corpo todo. Quando eu venho aqui, vai só na face. Então aqui, ó, no corpo inteiro. Aqui eu tenho regiões muito críticas, que são as regiões que vai mancar o rolamento, que vai a biela. Então eu posso vir aqui, eu gosto muito dessa cor, que é a cor ouro, e vou colocar a cor ouro para dizer que essas faces aqui elas têm que ser usinadas com mais atenção. Muito provavelmente elas têm tolerância, tá? Cliquei aqui, cor ouro, arrasto, vou até na superfície que eu quero. Ou eu posso simplesmente, depois que eu já coloquei a cor, eu clico aqui em cima, venho aqui com Edit Aparência, dou um clique e agora é só clicar em cima das faces que eu quero que sejam alteradas. Ó. Essa face aqui, essa aqui é bem importante, as furações aqui. Show de bola, pessoal. Já dá um destaque, né? A pessoa já olha aqui, já consegue bater o olho aqui, já ter um entendimento melhor dessa peça, né? Tava meio confusa. As cores, elas servem para fazer esse sistema de alerta aí no nosso cérebro, tá?
Claro que você não precisa fazer um carnaval com isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui depende muito do lugar que você trabalha. Cada lugar vai te falar de um jeito, vai detalhar isso aqui de um jeito, tá? Então tem uma regra comum, tá? Aqui eu tenho algumas opções aqui que eu consigo alterar a forma que a gente visualiza a peça, tá? Cartoon, ela vai ficar com essa aparência mais de desenho. E aqui no meu Solid não está habilitado, eu não sei porquê, mas eu preciso habilitar, que é o Real View, que você consegue ver a peça como se ela fosse produzida mesmo. Ele vai fazer uma renderização mais pesada no seu computador. Você vai conseguir ver isso aqui de como se fosse a peça mais real mesmo, tá? Como que ela vai sair lá na fábrica. É bem bacana essa parte. Se vocês quiserem procurar aí no YouTube, provavelmente vai ter muitas pessoas que estão fazendo modelagem aí que utilizam o Real View. No meu aqui não está habilitado, eu não sei porquê, mas depois eu vou vir aqui habilitar para mostrar para vocês futuramente. Então, sem mais delongas, essa era a parte que eu queria mostrar para vocês aqui das cores e já vamos partir para o detalhamento. Então, pessoal, detalhamento aqui eu vou vir em File, New, Drawing, ok. Drawing aqui, eu vou colocar geralmente, quando a peça é do tamanho do virabrequim, a gente costuma utilizar a folha A3, pessoal, que é uma folha, ela é mais comum aí para detalhar peças. É, ela é 2 vezes o tamanho da folha A4 e com ela cabe mais detalhes, tá? Geralmente a gente utiliza A3, se não der A2. Mas A3 ela acaba sendo suficiente. A4 geralmente quando a peça é redonda, tem pouco detalhe, aí a gente utiliza A4. E deixa eu olhar na internet aqui o tamanhozinho da folha. Folha, folha A3 por padrão, 420 milímetros por 297. Vou dar um OK. Geralmente, pessoal, edit, OK. Geralmente, você pode aplicar aqui um modelo pronto de layout de folha, tá? E aí ela já vai vir com a legenda, a logo da sua empresa, ou a logo do seu canal, a descrição, a numeração da peça, né? Então você já consegue colocar esses dados prévios aqui, para depois você só vir preenchendo e colocar, focar mais aqui em passar a peça com as cotas, tá? Não se preocupar muito com os outros detalhes. São configurações pré-estabelecidas, você consegue fazer isso. Não é o intuito do vídeo agora, não quero passar tudo para vocês de detalhamento para não confundir e não ficar muito extenso. Só para mostrar para vocês o poder do Solid. Então vim aqui em View Palette, deixei o virabrequim aberto, vou clicar aqui nessa setinha e vai aparecer ele aqui, ó. Já apareceu aqui. Eu tenho vários tipos de vista. Essas vistas são as projeções geométricas, né? Acredito que é a primeira matéria do desenho técnico, da aula de desenho técnico. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre desenho técnico, que dá para fazer muita coisa de desenho técnico, tá? Mas eu vou pegar aqui qualquer vista aqui, a vista direita, eu vou arrastar aqui para a folha. Aqui na folha eu quero mudar a posição dela para horizontal. Então vou clicar com o botão direito, zoom, rotate, view. Vou rotacionar ela aqui, vou digitar menos 90 graus. Vou dar um aplicar. Prontinho, já rotacionei. Com relação à folha, minha peça está muito pequena, pessoal. Não consigo ver muito detalhe aqui. Então eu vou aumentar o detalhe. Eu posso aumentar por aqui, em Use Custom Scale. Aqui a escala a gente vê que está 1:5. Ou posso utilizar a escala da folha. Se eu utilizar a escala da folha, toda peça que eu passar para cá ela vai ter a mesma escala. E isso é interessante para a gente. Eu não preciso ficar usando uma escala aqui, outra escala ali. E se isso acontecer, de eu ficar utilizando escalas diferentes aqui, acaba que vai, vai ter uma confusão, muito provavelmente pode acontecer isso, na pessoa que vai montar a peça. Você precisar comparar o desenho real com a medida que está ali na peça, sabe? O que que é... Então, aqui o primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou vir em folha, vou clicar com o botão direito, propriedades.
Aqui, scale tá 1:5. Eu vou dividir pela metade. 1:2,5. O que quer dizer isso? Quer dizer que a dimensão real da peça foi dividida por 2,5. Ou seja, se eu tiver 100 milímetros na peça real, no meu desenho vai estar representado 100 milímetros dividido por 2,5, que vai dar 100 dividido por 2,5, vai dar 40 milímetros. Ou seja, 40 milímetros no desenho vai equivaler a 100 milímetros lá na peça, tá? Também é uma parte do desenho técnico, tá? Depois que você aprende as projeções das vistas, depois as perspectivas, depois vem essa questão da escala e da legenda, que é uma parte do desenho técnico. Eu não vou entrar em detalhes, vou deixar para falar na próxima aí. Então, beleza. Agora aqui eu já tenho um desenho mais apresentável aqui com relação ao tamanho da folha, tá, pessoal? Pode ignorar as margens, pode ignorar a legenda, não é o intuito do vídeo agora. Então, beleza. Agora, pessoal, eu posso vir aqui e fazer o Ctrl+C, Ctrl+V daquele desenho que... desse desenho aqui, ó. Posso vir aqui simplesmente puxar as cotas todas iguais. É interessante e é bom fazer isso no início, mas é bom você fazer isso também com olhar crítico, tá, pessoal? Porque tem muita coisa que às vezes, principalmente esses desenhos passados à mão, que tem cota duplicada, às vezes o desenho tá meio poluído, igual esse aqui, fica difícil de entender. Então, é bom você ter sua autoria nisso aqui, mas sempre detalhar o máximo possível, sempre pensar no próximo, a pessoa que vai executar a peça. Porque às vezes você fala assim, não vou colocar essa medida nessa região aqui do eixo, deixa eu mostrar para vocês, não vou colocar essa região aqui, porque ela vai aparecer aqui. Só que aí o cara que está lá no torno, que está na fresa, que está fundindo, que está fazendo o modelo, o cara tá ali na pressão, às vezes está fazendo um negócio ali, está com prazo curto, e é interessante você demonstrar o máximo de detalhe que você conseguir sem que fica muito poluído, tá? Então, às vezes é bom repetir uma cota ou outra, né? Chamar um campo de notas, isso aí vocês vão aprender com prática, tá? E é o que a gente vai fazer aqui, muita prática. Então, vou fechar aqui, vou voltar aqui no meu Solid que está sumindo. Deixa eu clicar nele aqui de novo. Ok, tá aqui meu Solid. Show de bola. Feito isso, pessoal, vou vir aqui em Smart Dimension. A mesma cotinha lá que a gente utiliza para ir fazendo a modelagem, eu vou usar aqui para puxar a cota. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um plano aqui que eu vou cotar todas as cotas lineares. Ó. Você vê que é bem simples. Sempre no Smart Dimension, que é a que eu mais utilizo. Tem vários tipos de cota que você pode utilizar aqui. Horizontal, vertical, em cadeia, uma na frente da outra. Eu gosto disso aqui do caminho das pedras, tá? O caminho das pedras é muito bom, é o que funciona, é o que você vai conseguir aprender melhor aí, mais fácil, tá? Smart Dimension, linha por linha, clique em cima da linha, arrasto, clique em cima de outra linha. Vem aqui, clique em cima da outra linha, clique em cima dessa linha aqui. Puxei. 33. E vou fazendo isso aqui até acabar o desenho, tá? Tá vendo aqui que as dimensões estão encavalando uma em cima da outra aqui? Que eu tenho 2 zeros de casa decimal? 2 zeros de casa decimal é importante quando a peça é usinada, tá, pessoal? Só que aqui minha cota está com um tamanho muito grande. Isso não está interessante para mim. Por quê? Porque eu também não configurei meu solid para sair certinho. Aqui a letrinha está meio apagada. Eu não vou fazer essa configuração agora. Eu vou só tentar aqui diminuir o tamanho das letras para já sair tudo certinho. Mas eu não vou preocupar com isso por enquanto não, tá? Vou colocar aqui 4. Não, não funcionou. Deixa eu vir aqui em detalhamento. Detalhamento. Extensão, símbolo size. Vou colocar aqui 5. Não vai mudar muito não.
Eu vou deixar assim por enquanto, pessoal. A única coisa que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil, eu vou tirar essas unidades no final, para não enrolar muito. Vou dar um clique aqui. Unidades. Aqui eu tenho duas casas decimais, eu vou colocar com 0 casas, tá? Não é ideal para peças e nada, é só critério para vocês verem como que detalha, tá certinho? A partir do momento que agora eu tenho duas casas decimal, eu poderia também diminuir a altura aqui, mas eu não estou encontrando. Eu tenho que dar uma estudadinha aqui para me encontrar. Porque meu Solid aqui está em inglês e lá no meu emprego ele já está em português. Eu já consigo fazer isso aqui mais fácil. Eu vou dar uma pesquisada e trazer para vocês. Mas o intuito é esse aqui, ó, vim detalhando, pessoal. Aqui eu tenho uma peça só, 44, 30. Aqui é caminho das pedras, tá? 17. Dou um clique aqui em cima da setinha para ela mudar de lado. Aqui, ó, eu tenho o início de um raio, tá vendo? Só que eu ficar aparecendo aqui, não acho interessante, tá? Então eu vou clicar com o botão direito, vou vir nessa setinha aqui, ó, Hide Show Edges. Vou dar um clique aqui, ó, em cima. Vou digitar um valor de referência aqui, pode ser qualquer valor, 400. Vou dar um update. Todas as linhas aqui que é raio, elas vão ser ocultadas. Então eu vou dar um OK. Aí já fica com o desenho mais limpo, tá? Aquela questão que eu falei para vocês, deixar o desenho menos poluído possível. Mas com mais detalhes e mais bonito, tá? Puxei aqui a cota, show. 30 milímetros. Eu vou puxar daqui para cá. 44. 30. Vou ir fazendo aqui, detalhamento, passo a passo. Show. 44. E aqui, pessoal, a gente depara com a situação que eu tenho várias etapas muito curtas aqui, tá? Isso aqui pra gente, pessoal, não é muito interessante eu ficar puxando cota aqui não, porque vai ficar muito... Aqui já tá um pouco... Já tá um pouco meio assim poluído, mas dá para entender. Agora se eu puxar aqui vai ficar muito ruim, né? Porque o 4 aqui, se eu olhar o valor de referência, vai ficar muito grande. A não ser que eu diminua o tamanho dessas letras aqui, eu não acho interessante fazer essa cotagem aqui não. Então, eu gosto de vir aqui e fazer um detalhe. Eu vou puxar um círculo aumentado dessa região. Então, vou dar um clique aqui. Agora eu tenho uma vista de ar. Um detalhe A na peça. A partir do momento que eu tenho o detalhe A, eu posso vir aqui, que ele é maior, e continuar fazendo as medidas que eu desejo. Aqui tem 2, eu posso puxar a cotinha para fora, não tem problema nenhum. Clicar em cima da linha. Melhor. 4 milímetros. Aqui eu tenho 9. Posso mudar aqui para cá, colocar 4. Aqui 4 também. Para cá eu tenho 5. 4. E aqui 10. Show de bola. É aquela história que eu falei para vocês, pessoal. Vocês têm que pensar de uma forma que, quando a pessoa vê o desenho, ela vai conseguir entender todos os detalhes e não vai ficar aquele negócio poluído. Ela não vai bater o olho no desenho e falar assim, nossa, que preguiça, cara, que monte de coisa, não tô conseguindo entender. Ela vai parar seu processo, vai ficar te ligando, vai encher seu saco, sendo que você tem que prestar atenção aqui e você vai ter que estar resolvendo problema que já passou. É muito interessante você fazer isso aqui já, bem detalhadinho, da forma certinha, que a pessoa já entende já. Então, show. Aqui eu posso colocar uma linha de centro.
Ó, tem uma linha de centro no eixo. Eu posso colocar uma linha de centro aqui e outra aqui. Venho aqui em Centerline, posso dar um clique no meio do diâmetro. Ó. Aí já aparece aqui, tá? Posso puxar uma cota aqui mostrando a distância do centro de 38. Aqui, pessoal, aqui é criatividade aqui, hein? Vocês veem que dá para melhorar, ó. Eu posso puxar essa linha até aqui, ó, que aí a gente sabe que está no mesmo ponto. Aqui é a mesma coisa. Aqui agora, que eu tenho todas as medidas aqui linear, eu posso puxar uma linha de uma ponta até a outra, que é o tamanho completo do virabrequim, né? Deixa eu puxar dessa linha aqui bem certinha. Toma cuidado, pessoal, com os chanfres, tá? Chanfre no cantinho engana a gente. Eu posso puxar uma cota aqui, ó, que é a somatória de todas as cotinhas que eu puxei no detalhe A. Aqui não tem segredo não, pessoal. Aqui eu tenho aqui graus diferentes, né? Que é os 35 graus eu consigo puxar aqui também. Então, eu clico aqui num grau de referência, puxo aqui, ó, já tem 55. Eu posso puxar o 2 aqui. Eu posso puxar o 30. Posso gastar tempo aqui e fazer um detalhamento completinho para vocês. E posso passar os macetes aqui. Eu acredito que passar os macetes nessa primeira etapa aqui, uma coisa mais básica, vai ser interessante para vocês treinar. E depois vocês podem ir nos vídeos de outras modelagens, de peças mais simples, e aplicar exatamente isso aqui que eu estou falando para vocês, que vocês vão conseguir sair do lugar com todos os detalhes que o outro vídeo já ensina, sabe? E eu vou fazer isso também, tá, pessoal? Me falta tempo, mas eu vou fazer isso também. Mas a intenção é vocês já pegar aqui essas 3 lives, já fazer na prática, já avançar para outras peças, ir fazendo, faz do jeito que dá, depois você vai fundindo conhecimento aí. Que você ficar também só no básico, 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 o negócio não vai, cara. Você tem que pegar rabo, você tem que pegar aqui e fazer peça, tem que detalhar, perguntar aos outros, quebrar a cabeça, para você conseguir se desenvolver, tá? É assim que funciona. Um show de bola. Ah, agora eu tenho os diâmetros. Como que eu vou fazer para cortar diâmetro? Mesma coisa. Eu venho aqui, Smart Dimension. Vou puxar aqui, ó. Eu tenho esse diâmetro. Aqui tem a chaveta. Não posso puxar aqui não, senão vai me dar um diâmetro falso, tá? Vou puxar aqui, ó. Nessa linha. Tá vendo aqui que eu tenho mod diâmetro? Esse código aqui é simplesmente o símbolozinho do diâmetro. Só que aqui no meu não está configurado. Então eu vou vir aqui, ó, dimensão teste. Vou selecionar tudo. Eu vou digitar Alt 157. Pronto. Agora eu tenho um diâmetro de 26 milímetros. Ah, e se eu quiser colocar tolerância? Vamos supor que eu tenho uma tolerância aqui de... Uma tolerância que eu vou passar isso aqui em algum lugar. Vamos supor que eu tenho um rolamento aqui. Não é o caso. Mas vamos supor que aqui tem um rolamento. Então eu vou vir aqui e vou puxar a cota. Ó, de diâmetro 40. Vou apagar aqui e vou colocar Alt 157. Eu tenho um diâmetro de 40 milímetros aqui nessa região, só que eu vou colocar um rolamento e eu preciso de uma tolerância de montagem. Eu não posso deixar o 40 a Deus dará aqui, porque senão o torneiro pode utilizar uma norma de usinagem que permite 40 milímetros mais 2 décimos, 40,02, 40,2. Só que o rolamento com 40,2 não monta pela norma. Então vamos supor que eu quero utilizar uma norma que é uma tolerância que é H7. Então eu dou um clique aqui em cima da cota. Aqui eu tenho tolerância precision. Posso utilizar a tolerância básica. Posso utilizar bilateral, ou seja, valores menores ou maiores. Posso utilizar aqui, ó, um importante mínimo e máximo, que ainda é a mesma coisa. Posso utilizar fit weight fast, que é uma tolerância baseada no furo ou em eixo. E aí eu tenho esses valores já pré-estabelecidos no Solid também, para peças, tá? Para tipo de tolerância. Essa também é uma parte importante do desenho técnico, tá, pessoal? Que eu vou falar futuramente. Então eu quero colocar aqui uma tolerância de furo H7. Eu venho nesse símbolo aqui de furo, esse aqui de eixo. No caso aqui nós estamos no eixo, vou colocar aqui H7.
H7 minúsculo. Se fosse furo, é H7 maiúsculo, tá? H7, digitei OK. Ah, aqui apareceu 0 e 0. 0 e 0 não é tolerância. De fato, não é. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou clicar na cota e vou colocar aqui, ó, com relação ao número de casas decimais. Então, as casas decimais aqui eu vou colocar 2 casas. Aí, ó, já apareceu a cota. Só que aqui também apareceu e eu não quero. Então, vem aqui, ó, colocar 0. Não, desculpa. O de baixo que é 2 e aqui é 0. E aí, prontinho. Agora eu tenho a cota. Posso fazer isso aqui para outras peças. Para os outros diâmetros, posso. Só que se eu fizer aqui, já vai ficar muito poluído o desenho. Então, o que eu posso fazer? Vem aqui em View Section, que é para fazer um corte na peça. E aqui eu tenho um furo passante aqui, vocês lembram, né? Então, eu vou fazer um corte aqui, para ficar mais fácil. Corte BB. E aqui, ó, é como se eu estivesse cortando a peça no meio, tá, pessoal? Vou dar um clique em cima do corte BB e vou girar ele ao contrário. Cliquei em cima, flip, mudou a direção. Ó, nós temos aquela mesma vista que a gente tinha no desenho técnico, né? Essa mesma vista aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Essa mesma vista aqui do cantinho, tá? Canto direito. Então, eu posso clicar com o botão direito, alinhamento. Ela vai estar alinhada à peça, eu vou break alinhamento. E desalinhei, agora eu tenho posição livre para mexer com ela. Eu vou deixar ela nesse ponto aqui e vou arrastar aqui para baixo. Uma vez que eu fiz isso, eu posso vir aqui e puxar as cotas normalmente, tá? Inclusive esse diâmetro aqui, ó. Eu posso vir aqui, puxar o diâmetro. Digitar aqui Alt 157, 40. Estou digitando Alt 157, pessoal, mas no Solid que já está configurado, isso aqui já vai sair normal para vocês, tá? Já vai sair com a simbologia aqui. 64. Ó, aquele fiel, né? O diâmetro aqui que liga todas as furações. Aqui eu tenho o diâmetro de 8, que é o diâmetro dos furos. E assim eu vou detalhando a peça, pessoal. Eu quero colocar a nota, que é muito importante. Eu venho aqui em anotação, nota, digito aqui peça fundida ANSI. Qual que era a cota dela mesmo? Deixa eu voltar na peça aqui. Qual que era o material? ANSI 4340. Então vim aqui, ANSI 4340, forjado. Show. Quero colocar acabamento, que é outra parte do desenho técnico. Surface Finish. Geralmente, acabamento é rugosidade, na verdade, tá, pessoal? Rugosidade nessas regiões que tem rolamento, mancal, geralmente aqui pode ser. Geralmente aqui é círculo fechado, quer dizer que a usinagem é obrigatória, tá? Usinagem obrigatória é 3.2, que quer dizer que é uma rugosidade mais apertada, né, pessoal? Quer dizer que quando você passa um rugosímetro, que é um aparelho que vai medir os picos e os vales ali de uma rugosidade da superfície, ele não pode ultrapassar a escala de 3.2. Vamos supor que é 1.6. E aí é o aparelho, tá? Uma medição digital lá que vai ler isso mecanicamente e vai te dar o valor digital. 1.6 aqui nessa região, aqui 1.6. Aí vai depender ali dos critérios de usinagem. De que é a peça, para que é a peça, qual que é o material, qual que é a máquina que vai montar. Tá? Isso tudo é detalhe de projeto. Eu estou passando para vocês de uma forma bem resumida. Ah, mas e se eu tivesse mais peças aqui e eu tivesse fazendo um detalhamento de uma montagem, que tem várias peças? Como que eu vou saber qual que é qual? Aí você vem aqui em Table,
Bill of Materials, que é a lista de material. Vou dar um clique. Vou dar um clique no conjunto. E se eu tivesse colocado parafuso aqui, já ia aparecer, ó, o número do item, a part number, que é o nome da peça que eu coloquei, a descrição, quantidade. Isso aqui eu puxo tudo lá da parte da modelagem que eu preencho, tá? Eu consigo fazer isso aqui de variadas formas, tá, pessoal? E esse aqui é só uma ilustração, tá? De como que é o poder do Solid para vocês, de algo que vocês podem fazer na prática, sem muita regrinha no início, porque tem bastante regra, tem muita coisa para aprender. Bem dizer, aqui você vai envolver várias matérias para você conseguir fazer um desenho certinho. Vai envolver desenho técnico, você vai envolver lógica, né, matéria de matemática, percepção, você vai meio que dominar um programa inteiro, então é bastante coisa, tá, pessoal? Então, no mais, a princípio, eu vou só colocar uma vista aqui, que é a vista isométrica, aqui no cantinho. A vista isométrica, ela é uma vista que ela é 60 graus, se eu não me engano, da peça, e aí você vai ver ela numa perspectiva. Quando eu clico em cima dela aqui, eu posso vir aqui nesse quadradinho e ela vai aparecer já detalhada, já com 3D aqui, né? Aí, pessoal, isso aqui é muito importante, porque às vezes o desenho ele tá em vistas, em projeções aqui, mas o cara não tem essa ideia da modelagem. Quando você manda isso aqui pro cara, o cara bate o olho, olha aqui, ele entende melhor, sabe? Essa região. Então é muito importante também, tá? Fora que tem muito detalhe aqui que tá faltando. Não tem meu nome aqui, não tem meu nome na legenda, não tem quem que foi o desenhista. Mas nós vamos chegar lá, tá? A priori e a princípio, é mais uma ilustração para vocês verem o poder do Solid. Pra vocês verem o poder desse canal também, que esse canal tem muita coisa boa para entregar e vai entregar para vocês. E espero trazer melhores conteúdos aí. E se vocês não gostarem de alguma coisa, da forma que eu falo, se vocês quiserem que eu mude a dicção, se vocês querem que eu faça um vídeo mais curto, se vocês querem que eu faça live mais interativa, se vocês querem mais vídeos pequenos, então deixa aí nos comentários, pessoal. Não deixa de comentar não, porque os comentários que vai fazer eu me moldar aqui para ensinar melhor para vocês. Ou para me capacitar para ensinar. Então, curte o canal, compartilha, manda aí se você tem interesse na área. Se você está chegando agora, nunca mexeu com isso, se você está formando no Senai aí, se você está fazendo engenharia mecânica, pulou de cabeça, quer ganhar dinheiro com o projeto, entra no canal, segue, fica inscrito aí que vocês vão avançar muito na prática aí, tá, pessoal? Então, no mais é isso. Valeu pela live de hoje. E é isso aí. Obrigado.